Olá, pessoal, bom dia. Muito prazer, meu nome é Aline. É a primeira vez que eu participo desse congresso, desse fórum, na verdade. E, primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar. É um fórum muito bem organizado, eu estou muito feliz de estar aqui. E, antes de tudo, eu vim aqui aprender com vocês e compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que a gente está tendo ali em Porto Alegre. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje é mais contar uma história. E essa história é como a gente está conseguindo implementar ações na atenção primária que podem ajudar a diminuir o impacto das doenças crônicas não transmissíveis através dessa intersetorialidade, né? Certo, então o objetivo da minha palestra é responder 3 perguntas. Primeiramente, o que é o HARTS? Não sei se todo mundo já ouviu falar desse programa. Em segundo, como ele atua no contexto das doenças crônicas não transmissíveis e qual é o papel de cada setor em parcerias como o HARTS. Então, para começar, nós sabemos que as doenças crônicas não transmissíveis elas são doenças de progressão, elas são marcadas pela progressão e pela longa duração, e isso acarreta diversas consequências. Nós sabemos que... Tem como apagar a luz aqui da frente, pessoal? Isso. Nós sabemos, e já foi muito bem explicado, que muitos dos fatores de risco são hábitos de vida. Foi comentado aqui, por exemplo, que o tabagismo é uma doença, não em si um fator de risco, mas quando a gente está falando de desfechos, por exemplo, cardiovasculares, que é um pouco mais a minha área, eu sou neurologista, eu trabalho no pronto-socorro, eu lido todos os dias com o paciente com AVC lá na ponta. Doenças como hipertensão, tabagismo, o etilismo, acabam sendo fatores de risco para esses nossos desfechos também. É por isso que a gente considera doenças, por assim dizer, que tem CID como fator de risco também para a gente, além dos fatores comportamentais. E nós sabemos que grande parte das doenças crônicas não transmissíveis se resumem em doenças cardiovasculares. Nós sabemos que existem várias outras, doenças infecciosas, respiratórias, câncer, mas eu vou focar um pouquinho mais aqui no contexto de doença cardiovascular. Nós sabemos que essas doenças têm alta mortalidade, morbidade, causam muitos impactos e é um desafio para vários sistemas de saúde. E um desafio imenso porque ele é tanto econômico quanto social. Pensando nisso, nós sabemos que, temos várias perguntas, temos vários problemas, mas será que a gente tem solução? A boa resposta é sim, a gente tem solução. A solução é... Olhando para alguns estudos, a gente entende que 90% dos desfechos que a gente tem lá na frente são causados por fatores modificáveis. Se eles são modificáveis, eles são preveníveis. Então, se eu tenho modificação de estilo de vida e eu tenho programas que trazem rastreio dessas condições, programas robustos de rastreio dessas condições, eu posso ter um desfecho melhor, eu posso diminuir mortalidade, eu posso diminuir incapacidade causada por essas doenças. Pensando nisso, temos programas como o HARTS. Programas como o HARTS querem atuar justamente nesses fatores de risco para quê? Com o objetivo de diminuir as mortes prematuras e a incapacidade também por doenças cardiovasculares. O programa é uma iniciativa da OPAS, junto com a Organização Mundial de Saúde. E o que eles fizeram? Eles pegaram os principais fatores de risco, esses que a gente acabou de falar, e criaram um pacote técnico de ação para cada um desses fatores de risco, sendo que o HARTS ele vai focar principalmente na hipertensão arterial. Então, o objetivo do HARTS, o que é? É uma mudança gradual, lenta e monitorada na forma do atendimento da atenção primária, adaptando programas já vigentes. Ele não quer chegar e fazer nenhuma novidade. Nós já temos programas robustos. Em praticamente todos os países, a gente tem aqui programas, linhas de atenção, linhas de cuidado do Ministério da Saúde, que já estão implementadas e já funcionam, e ele quer melhorar, ele quer potencializar esses programas que já existem. Como? Simplificando os fluxos, principalmente através dessa simplificação dos protocolos e com foco no controle, principalmente da pressão arterial. O HARTS, na verdade, ele é um acróstico, o nome dele em inglês forma a palavra HARTS e em português os pacotes são traduzidos em aconselhamento de estilo de vida, protocolos clínicos baseados em evidência, acesso aos medicamentos e tecnologias médicas essenciais, assistência baseada em trabalho em equipe e sistemas de monitoramento. Cada um desses pacotes é disponibilizado gratuitamente na internet,
tá? O site da Organização Pan-Americana de Saúde tem esses pacotes técnicos, qualquer pessoa pode baixar e ler e entender o que ele está oferecendo. E também a gente tem um curso online, através desse QR Code é possível acessar esse curso, com vários treinamentos para que a gente possa ter capacitação, entender do que se trata esse programa, com certificação, para a gente poder implementar em diversas áreas diferentes aí do nosso país. O Hearts, ele tem um diferencial, ele criou uma ferramenta para cálculo de risco cardiovascular. Essa ferramenta, ela usa diversos fatores, como idade, sexo, se o paciente tem pressão alta ou não. E o que é um diferencial? Muitas das calculadoras de risco que a gente usa hoje precisam do valor do colesterol, do LDL. E o Hearts, ele trouxe uma ferramenta que não precisa do valor na hora que o médico ou qualquer pessoa está fazendo o risco cardiovascular do nosso paciente, na hora que a gente está atendendo ele, a gente não precisa desse dado. Então, a gente consegue fazer o cálculo mesmo sem ter esse dado. Isso faz com que a gente consiga atingir o maior número de pessoas com o cálculo do risco, independente se for médico ou não. Qualquer membro da assistência de saúde pode fazer isso com o seu paciente. Por que isso é relevante? Porque um paciente que sabe o risco dele, ele começa a ser proativo na própria saúde, né? Ele não fica mais paciente, ele se torna um sujeito, como a gente discutiu um pouquinho antes. Uma campanha que a gente fez recentemente, a gente percebeu que a maior parte dos pacientes, na hora que a gente faz esse risco junto com eles ali na mesa, eles levam um susto. Doutora, mas o que significa o risco de 18% de ter um AVC nos próximos 10 anos? E aí a gente consegue mostrar para eles na prática, olha só, fulano, olha aqui seu peso, se o seu peso passar de tanto para tanto, olha tanto que o risco cai. E eles olhando isso, começam a se tornar mais proativos, protagonistas da saúde deles. Outro diferencial dessa plataforma, isso é um site que vocês podem também entrar na internet ou baixar no aplicativo de vocês no celular para essa calculadora. Um dos diferenciais também é que ela tem dados brasileiros. Tá? Muitas das calculadoras de risco que a gente tem hoje não usam dados latino-americanos sequer. E esse aqui usa brasileiro para melhorar a nossa estratificação de risco. E o Hearts ele tem 3 pilares de ação. A simplificação de protocolos, aconselhamento de estilo de vida e o monitoramento do programa. Então, pensando em simplificação de protocolos, a gente pega o que é melhor em evidência clínica e tenta encaixar isso de uma forma que fica simples para o médico que está lá na ponta, atendendo esse paciente, entender qual é o próximo passo. O que isso ajuda a gente? Isso ajuda a gente a entender que medicamentos a gente está dando para os nossos pacientes, padronizar esses medicamentos e ajuda a evitar a inércia médica. O que é isso? É um paciente que demora para voltar no atendimento, ele demora para ter um medicamento otimizado. Um fluxograma, um protocolo proativo, quer que um paciente retorne várias vezes até que a pressão desse paciente esteja realmente controlada. Outro ponto é o aconselhamento do estilo de vida. Como a gente já falou bastante aqui, já existem diversos materiais, diversos estudos, mostrando que a gente precisa fazer uma mudança de estilo de vida. E isso aqui é extremamente desafiador, encontramos várias barreiras, né, no aconselhamento do estilo de vida. A gente sabe que isso envolve muita conversa com o paciente, não é uma consulta de 5 minutos que vai alterar a forma do paciente entender como ele deve se comportar ou não. E temos esses desafios aí da indústria, questões de política pública, então isso é uma das coisas muito relevantes que realmente precisa de mais discussão de como que a gente vai implementar isso num país continental com diversas culturas e pluralidades. Temos também o sistema de monitoramento. Qual que é o objetivo desse monitoramento? É ser um monitoramento eficaz com um mecanismo de auto-feedback. O que é isso? Uma unidade de saúde, ela ter acesso aos dados que ela mesma está produzindo. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode melhorar isso? Ao invés de eu ter uma ferramenta como médica para colocar o meu atendimento e depois alguém ter que ir lá sentar e ver o que foi que eu fiz, o que eu escrevi, para colocar isso no banco de dados, por que a gente não faz tudo ao mesmo tempo? Por que a gente não cria uma plataforma que, ao mesmo tempo que eu estou inserindo o dado, isso já me dá um dashboard mais tarde? Então, um dos objetivos do Hearts é simplificar essa monitorização e dar mecanismos de auto-feedback para a própria unidade de saúde, para o próprio médico, para ele olhar ali no final do dia e ver quantos pacientes dele são hipertensos, quantos estão controlados, quantos realmente precisam de uma consulta a cada 1 mês e quantos podem ter uma consulta estendida a 6 meses. Então, isso faz com que a gente melhore nosso padrão de atendimento.
A experiência de Porto Alegre, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, nesse projeto, começou em março de 2020, num congresso que a gente teve lá no Rio de Janeiro, onde a Organização Pan-Americana de Saúde e diversas autoridades brasileiras, principalmente em questão do AVC, o objetivo do congresso era o tratamento do AVC especificamente no Brasil, firmaram parcerias para começar a tentar implementar esse projeto aqui no Brasil. Em setembro de 2020, a gente levou isso para a Secretaria de Saúde de Porto Alegre e a gente conseguiu que eles aderissem ao programa e nos deram permissão para começar a tentar implementar isso lá. Então, o que a gente fez? Eu fiz aquele curso de capacitação, eu e alguns colegas. Em seguida, a gente começou em março de 2021, com a aprovação do Ministério da Saúde desse projeto, a gente implementou um plano de ação. E agora, como que a gente vai implementar isso aqui na nossa realidade local? A partir disso, a gente começou uma reunião com diversos especialistas de várias áreas para a gente entender como que a gente ia fazer esses fluxos. Fluxo de atendimento de hipertensão, com quanta frequência que o paciente tem que voltar, qual medicamento que eu vou dar para ele. E a partir de então, dessas reuniões, a gente conseguiu dar uma forma para os nossos 3 pilares do projeto de assistência do HARTS, que é fluxogramas de hipertensão arterial. Depois, a gente conseguiu fazer o nosso material de modificação de estilo de vida e, em seguida, a gente formulou uma plataforma onde a gente ia colocar esses dados e eles iam sair em forma de dashboard para a gente. Depois que a gente fez isso, a gente começou a nossa conversa com os coordenadores das unidades de saúde lá de Porto Alegre. Com essa parceria e com o engajamento deles, a gente começou, então, um curso de capacitação para os agentes de saúde e, inclusive, para todas as disciplinas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, em 2022, a gente começou um extenso processo de implementação. Visitamos 10 unidades de saúde que estavam vinculadas com um projeto qual faço parte do PROAD, que é um projeto de estudo a gente está tentando entender se a gente pode fazer uma polipílula para diminuir risco cardiovascular a longo prazo. A gente tem o objetivo de rastrear pessoas que não tenham nenhuma doença cardiovascular estabelecida, mas tenha fator de risco para tal, e a gente quer entender se uma polipílula, que é um componente com 2 antihipertensivos e uma estatina, ajudaria a longo prazo a diminuir o risco dessas pessoas. Com a presença desse estudo dentro das unidades de saúde, a gente aproveitou a oportunidade e a nossa presença ali para começar a implementar diretrizes diferentes. E a partir disso, a gente teve diversos treinamentos com agentes comunitários de saúde, treinamentos de unidades básicas, e a gente a gente fechou a nossa primeira meta. Que é a nossa primeira meta, que é aferir a pressão arterial sempre com o paciente da entrada numa unidade de saúde. A gente sabe que, por conta da pandemia, o atendimento das unidades de saúde sofreram diversas modificações. Muitas unidades que tinham programas para doenças crônicas não transmissíveis acabaram perdendo esses programas e passaram a ser pontos de atendimento de Covid, de doenças respiratórias, e agora essa transição de volta para doenças crônicas não transmissíveis está sendo um desafio imenso. Então, qual que é o primeiro passo para isso? Vamos aferir a pressão dos nossos pacientes. Como eu disse, são coisas simples que vão fazer a diferença. Em seguida, em setembro de 2022, a OPAS e o Ministério da Saúde vieram visitar nossas unidades de saúde e ver o que a gente estava fazendo, o que a gente já tinha conseguido implementar. E a gente conseguiu mostrar, pelo menos para eles, uma equipe engajada, uma equipe treinada e o início de alguns resultados. Esses resultados são os dashboards que mostram para a gente o que a gente consegue mostrar, o que está acontecendo na minha realidade. Hoje, um desafio muito grande é eu saber quantos hipertensos eu tenho na minha cidade, quantos hipertensos eu tenho no estado. Isso é subnotificado. Como que eu vou tratar uma doença se eu não sei nem a extensão dela? Então, um dos objetivos é justamente isso. Olha só, de todos os pacientes que não eram hipertensos, quantos estavam com a PA acima de 140/90? São esses pacientes que a gente quer achar. A gente precisa procurar esses pacientes que estão perdidos no sistema
Além disso, pacientes em uso de medicação, quantos deles estão com a pressão não controlada? Essas coisas são relevantes, e é isso que o processo de monitorização ajuda a gente a entender. Além disso, a gente tem aqui dados que eu trouxe de alguns dos países que estão aderidos ao HART, são 18 países na América Latina. O que esse gráfico mostra para a gente, que essa tabela mostra para a gente? Que o controle da hipertensão arterial dos países que começaram a implementar esse programa começou a melhorar. É um controle maravilhoso? Não, ainda não é. A gente está longe disso, só que ele começou a melhorar. E isso é o primeiro passo, a gente precisa andar em passos pequenos. E isso que a gente está tentando fazer ali em Porto Alegre. Então, papel, a gente sabe que qual é o objetivo aqui? É como que cada um desses setores podem ajudar. Então, a gente tem o setor multilateral, coordenação de esforços globais, apoio e desenvolvimento de implementação de estratégias, fornecimento de recursos e capacitação técnica. Então, isso a gente viu que, na prática, o HARTS fez. Ele organizou o material e ele capacitou. E depois fez essa parceria público-privada. O setor público, como que ele pode ajudar nisso? Ele pode ele pode aderir a esses programas, ele pode desenvolver campanhas de conscientização a partir dos materiais providos dessas organizações que já estão com o material pronto, fortalecer o sistema de vigilância e monitoramento, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje, acesso a medicamento, que foi uma coisa que já foi discutida anteriormente aqui, que é uma coisa extremamente relevante. Um dos maiores desafios que a gente teve na formulação dos nossos protocolos, porque a gente quer colocar um medicamento para um paciente hipertenso, para ele tomar uma vez ao dia só, para aumentar a adesão dele, só que a gente não tem esse medicamento disponível no SUS. Hoje a gente só tem medicamentos que são 2 tomadas ao dia, tem efeito adverso, não é o melhor da literatura. Isso é uma coisa que embarreira muito na simplificação e na adesão ao tratamento dos nossos pacientes. A gente também tem... Gente, estou correndo um pouquinho que o tempo já acabou, tá? Vamos lá. A implementação de políticas de prevenção em locais de trabalho e escolas, promovendo ambientes mais saudáveis. Ou seja, antes da gente querer tratar o problema, vamos evitar que ele aconteça, né? E como que a gente promove um ambiente mais saudável? Isso, de novo, é mudança de estilo de vida, que isso envolve mudança de paradigmas, de modo de viver. E isso é muito difícil num país multicultural. Setor privado, desenvolvimento de produtos, tecnologias em saúde, investimento em pesquisa, e aí é onde entra o trabalho que eu desenvolvo no estudo do Promote, junto com o PROAD. Eu estou nas unidades de saúde porque eu trabalho no projeto de pesquisa de um hospital privado, apoio à implementação de iniciativas e investimento em programas de promoção de saúde dentro da própria unidade, com funcionários e clientes já aderindo a programas internamente. Tá? Então, para quem não conhece, o PROAD-SUS é um programa de apoio e desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde. São parcerias onde hospitais privados fazem estudos populacionais com incentivo do Ministério da Saúde e traz resultados e melhorias para a própria rede. Então, hoje, o estudo é de um hospital privado, mas a gente atua nas unidades de saúde, trazendo benefício para as unidades públicas. E o papel do terceiro setor, por último, terminando aqui, a implementação dos programas na comunidades mais carentes e vulneráveis. São esses setores que ajudam a gente a enxergar coisas que a gente não está enxergando, porque, para início de tudo, conhecimento é o bem mais valioso que a gente tem. Então, se eu não sei como atingir um paciente, eu preciso desse conhecimento. E, para eu ter esse conhecimento, muito vale não só a minha busca e o meu olhar sobre uma comunidade, mas o olhar da comunidade e as necessidades da comunidade chegando até mim também. Apoio à implementação e iniciativas de prevenção, apoio na educação da população. Muitas vezes a gente não atinge essas pessoas porque a gente não fala a mesma língua deles. A gente não entende, por assim dizer, o dia a dia deles. Então, como que a gente pode implementar programas de educação? Como que a gente pode conversar com essas pessoas de uma forma que elas vão nos ouvir? Falar que tem que fazer exercício, todo mundo fala o tempo inteiro. Falar que não pode comer ultraprocessado, todo mundo fala o tempo inteiro. Mas e no dia a dia que essa pessoa não consegue ter dinheiro, às vezes, para comprar alguma coisa, ou está na correria, precisa trabalhar em 3 empregos para sustentar o filho e acaba comendo uma pizza congelada. É muito complexo, né?
E a pressão política, né, para promover a prevenção e cuidado dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, concluindo, já existem programas hoje que trazem uma estruturação no cuidado das doenças crônicas não transmissíveis, e as parcerias, elas podem ser muito promissoras, mas a pergunta que eu deixo aqui é: e você? Hoje, vocês todos aqui têm capacitações e têm oportunidades. Onde vocês estão hoje? Como que cada um de vocês pode atuar nisso? Claro, isso aqui é um começo, a gente está aqui porque a gente está interessado nisso, porém, falar de uma iniciativa global num país intercontinental é muito bonito. A realidade local, que é o que acontece com a gente hoje, é que a gente teve todo esse programa de treinamento e agora, com a mudança do governo, a unidade modelo que a gente estava trabalhando se desfez. Todos os funcionários que a gente treinou acabaram indo para unidades diferentes e a gente vai começar do zero. Porém, a gente começou a fazer, a gente tirou o plano, o projeto do papel. E é isso que eu queria trazer aqui hoje, que são coisas pequenas. Aferir uma pressão de um paciente, é aderir a um programa, é espalhar a informação que eu tenho. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção.